Alegria, né? Que bom. Eu queria hoje compartilhar com vocês uma mensagem que eu compartilhei no aniversário da igreja, só que eu recebi ela hoje de uma forma bem diferente, é o mesmo texto, só com uma ênfase diferente. E é o texto lá de 1 Coríntios 1:9. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra lá. Se que não tem, você vai poder acompanhar. Eu vou citar bastante versículos bíblicos e vamos projetar hoje aqui. Interessante que muitas pessoas caminham com um problema de insegurança na mente, no coração. Nós vivemos numa sociedade que a gente olha ao nosso redor e o medo é muito presente e a insegurança é muito presente. E o povo clama por proteção, o povo clama por segurança. E o nosso Pai Celeste, Ele é aquele que nos protege, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que nos chama, só que eu preciso entrar atrás desse escudo dEle. Eu preciso entrar debaixo da cobertura, do guarda-chuva de proteção da parte dEle. E esse texto fala desse chamado. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses dias, nós temos ouvido falar sobre a glória de Deus, que é a presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Eu creio que só Deus pode usar um ensaio. E às vezes o Charles fica pensando, por que está difícil hoje, por que tem tanta batalha? E a gente não vê todas as coisas que acontecem ao nosso redor. E glória a Deus. Quantas vidas ao nosso redor já ouviram o louvor, já foram ministradas e tocadas, de alguma forma da parte de Deus, como a gente tem orado também. Isso é a glória de Deus se manifestando a favor das pessoas. E Ele quer manifestar essa glória mais e mais, até que a gente possa romper, como por exemplo as mulheres puderam romper nesse final de semana, para que a nossa alma ela esteja totalmente envolvida com essa plenitude de vida, essa plenitude da manifestação de Deus na nossa vida. E pensando aqui um pouquinho na mensagem durante a ministração, o que eu vou ministrar a partir desse versículo, a partir dessas palavras aqui, é o Evangelho do Senhor Jesus. É um resumo daquilo que eu tenho falado todo esse ano. E eu vou ser bastante objetivo, não vou tomar muito tempo, mas vou ser bastante objetivo. E vai dar bastante coisa para pensar. Ao mesmo tempo, eu vou falar de coisas tão específicas e tão verdadeiras, que o apóstolo Paulo, ao pregar essas verdades, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele foi rejeitado pelo mundo religioso. E hoje em dia, onde homens de Deus pregam essa palavra, recebem rejeição, não recebem aceitação, porque é uma palavra radical. É a própria palavra de Deus. E eu gostaria que você mergulhasse nessas verdades, absorvesse elas no seu coração como verdades, que é a boa notícia. O Evangelho significa boa notícia. O que é essa boa notícia que traz tanta transformação na vida de uma pessoa? E quando ele diz aqui o chamado, o nosso chamado, qual é que é o nosso chamado? A palavra chamado aqui é chamar alguém pelo nome, é dizer: Patrícia, vem aqui. É chamar Walterson, vem aqui. É específico para a pessoa, para cada um de nós. Não é um chamado assim, quem quiser, todo mundo. Não, é o seu nome. É chamado aqui. Essa palavra significa isso. Essa palavra chamado também significa dar um nome, dar um título. E Deus, quando Ele te chama como filho. Não como uma criatura, como você e eu nós éramos. Mas Ele nos chama como filhos, como filhas, filhos de Deus e filhas de Deus. Isso antes não era assim. Com Jesus,
nós vemos lá no texto da palavra de Deus que quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos uma autorização, uma carta de filiação, e nós recebemos a autorização de podermos ser chamados filhos e filhas. Antes de Jesus não era assim, todos eram criaturas de Deus. O brasileiro às vezes tem o costume de dizer assim, eu também sou filho de Deus e mereço ser abençoado. Filho é quem tem a Deus como pai na sua vida. E experimenta isso quando entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Por aí começa o Evangelho. A boa notícia é que você pode se tornar um filho. E Deus te chama como filho. E que te quer ao lado dele como um filho. Como um filho que tem acesso à geladeira, tem acesso à carteira do pai, tem acesso ao coração do pai, tem acesso aos pensamentos, tem acesso a tudo que é do pai, se torna seu. Essa palavra chamado, você tem um chamado, é isso, ele te chama pelo nome e te chama para ser filho. E hoje você que ainda não tem essa experiência de filiação, hoje você pode ter essa experiência. Quando ele diz aqui, nós somos chamados à comunhão, a palavra comunhão no grego, e você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar, koinonia. Tem até uma banda chamada Koinonia, o ministério Koinonia. Às vezes tem igrejas que se chamam Koinonia, usam o nome Koinonia, um nome grego, que significa o quê? Significa fraternidade, significa associação, significa comunidade, significa termos um compromisso de comunhão. Os jovens hoje falam, tamo junto. Né? Mas às vezes diz assim, tamo junto, até o bicho pegar, daí eu estou vazando. E quando ficar difícil, não estava junto? Acho que não. Estamos juntos enquanto tem dinheiro, estamos juntos enquanto está tudo bom, estamos juntos enquanto ninguém briga com ninguém. Não. Aqui o estamos junto, da koinonia, da comunhão, é estar junto em todos os momentos da vida, nos tempos bons, nos tempos difíceis, não importa a situação que a gente passa, estamos juntos. Estamos vivendo a comunhão. Quando nós temos esse entendimento, é ir juntos até o final da vida, estarmos unidos num só propósito. A palavra comunhão, a palavra koinonia, é também traduzida como comunhão, até está no nome da igreja, Comunhão Cristã Shalom. A palavra comunhão significa também participação comum, conjunta. Nós temos participação comum. Por isso é comunhão, o comum, nós temos coisas em comum. Nós temos valores em comum, nós temos princípios em comum, nós temos identidades em comum, uma identidade conjunta, nós temos um destino em comum. Isso gera uma comunhão. E quando você lê aqui o texto, a pergunta que me vem, e a pergunta que eu quero te lançar é o que nós temos em comum com o Senhor Jesus? O que nós temos em comum com o Senhor Jesus? Nós somos chamados à comunhão do seu Filho, o Senhor Jesus, Cristo, o nosso Senhor. Estar em comunhão com Ele é participar junto, é ter em comum a mesma identidade, termos o mesmo destino, termos os mesmos valores, os mesmos princípios que norteiam pensamento, sentimento, ações, temos os mesmos pensamentos e os mesmos caminhos que Ele tem. E das coisas que eu tenho ministrado nesse ano, nós compartilhamos de 5 coisas. Nós compartilhamos da misericórdia dele, diga comigo misericórdia. Nós participamos da graça dele, diga comigo graça. Nós participamos da justiça dele, diga justiça. Nós participamos da herança dele, diga herança. E nós participamos do amor dele, diga amor. Misericórdia, graça, justiça, herança e amor. Essas 5 coisas. Eu gostaria de fazer um passeio em alguns versículos e explicar um pouquinho o que cada um deles significa. Veja esse texto de João 3,36. Anote lá João 3,36 e acompanhe aqui. Se não fosse o Senhor Jesus, todos nós estaríamos debaixo da ira de Deus. Esse texto diz assim: quem crê no Filho tem
a vida eterna. Aqui a palavra vida é zoe, a vida de Deus. A vida eterna, a vida que não tem começo, ela não tem fim. Então, quando eu creio em Jesus, o que eu tenho? Eu tenho essa vida manifesta na minha vida. Amém? O que, porém, desobedece ao Filho, quer dizer, a palavra ali, desobedece, é crer. O que não crer no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se eu decido, uma pessoa decide não crer em Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Quem precisa revelar o amor de Deus para a vida dessa pessoa? Você e eu. Todos merecem a ira de Deus, mas ao crer em Jesus eu recebo a vida eterna, o que eu não mereço. Isso é misericórdia. Quando eu não recebo o que eu mereço. Eu mereço a ira de Deus. Mas quando o Evangelho, a boa notícia é pregada, e é dita para mim, creia no Senhor Jesus, e eu creio no Senhor Jesus, e eu declaro Ele como Senhor na minha vida, eu agora recebo da parte de Deus a vida eterna. Agora quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. E ele precisa ser alcançado pelo amor. Pelo amor que está na sua vida. O amor que está na sua vida vai alcançar os corações que estão endurecidos. Como as mulheres conversaram nesse final de semana, a sua oração, a oração por 3, tira essa ira e dá oportunidade para que a pessoa ela creia em Jesus. Tira a opressão das trevas, a legalidade da ira de Deus sobre a vida dela, e você abre caminho para que o amor de Deus seja revelado à vida dela. A sua oração, ela faz toda a diferença quando você decide a orar por uma pessoa. E quando nós compartilhamos da misericórdia de Deus, nós podemos dizer assim, tudo o que Ele tem acesso, eu tenho. Você pode dizer assim comigo? Tudo ao que o Senhor Jesus tem acesso, eu também tenho. Nós ouvimos algumas semanas atrás, você tem a senha do Wi-Fi de Deus. Amém? Você tem acesso a Ele. Acesso a chamar Ele de Pai. Acesso a poder falar com Ele com liberdade e não ser destruído. Porque ao crer em Jesus, a vida dele se manifesta na sua vida. Ao não crer em Jesus, há uma repulsa. Porque Deus decidiu hoje abençoar pessoas quando creem em Jesus. E Deus retira a bênção quando elas não creem nele. E é um desafio nosso de testemunhar. Quando nós testemunhamos, o poder de Deus se manifesta na nossa vida e as pessoas têm o mesmo acesso que você e eu. Elas alcançam a misericórdia da parte de Deus por intermédio do seu testemunho. Amém, queridos? A segunda coisa que você compartilha da graça. A graça, ela é o favor imerecido da parte de Deus. Eu não merecia receber o favor dele, mas por causa de Jesus, hoje eu posso receber. Hoje, você e eu, nós recebemos um favor imerecido chamado paz. Onde a morte quer manifestar, você recebe paz. Você pode estar na maior da pressão no seu trabalho. Você pode estar na maior pressão financeira. Mas você recebe da graça de Deus para que o seu coração esteja em paz. Mesmo em meio a turbulências, recebe essa paz para quê? Para você saber discernir e a graça te alcança para que você alcance a sabedoria da parte de Deus. A ansiedade cai fora, a ansiedade bloqueia a ministração de Deus na nossa vida. Quando eu tiro a ansiedade e recebo a paz de Deus na minha vida, eu recebo sabedoria para saber o que fazer, como resolver aquela situação. E quando você caminha com o Senhor Jesus, não importa a pressão que você enfrenta no seu trabalho, não importa a pressão que você tenha entre os seus amigos, as dificuldades que você passa, você tem paz no seu coração. É só um estalar de dedo de você dizer obrigado, Deus, pela sua paz. Isso é uma graça, é um favor imerecido.
E quando você simplesmente faz uma oração, Pai, o que eu respondo? Como é que eu falo agora? Me dá uma solução. A graça vem ao seu encontro e te dá sabedoria para que você possa abençoar as pessoas ao seu redor. O que eu não merecia receber, eu agora recebo da parte de Deus. Hoje, o favor imerecido da parte de Deus, Ele lhe favorece com o guiar dEle. Em todas as decisões da sua vida, você tem o presente da parte de Deus, de experimentar na sua vida a graça de ser guiado por Ele, de ser encaminhado por Ele. Isso é uma graça, é um favor de Deus, que eu não mereço, mas eu recebo na minha vida. E você e eu, dia a dia, onde nós caminhamos, Deus nos conduz, Ele nos guia. É como Ele sentado no volante da sua vida, e às vezes as coisas acontecem e você não consegue discernir e entender por que dessa dificuldade, por que dessa situação, mas você se confia ao guiar dEle, e você vai percebendo como Ele vai te guiando para que você vá para a vida e para a vida em abundância. Isso é uma graça, é um favor dEle na sua vida. E isso é seu, porque você compartilha do quê? Da comunhão do Senhor Jesus. Assim como Ele foi guiado, você tem comunhão com Ele, assim como Ele foi guiado pelo Espírito Santo, você hoje é guiado por Ele. Você pode dar um glória a Deus? Você compartilha da misericórdia de Deus, isso é um favor imerecido. Você compartilha da graça, você não depende mais agora do seu desempenho para ser abençoado. Você depende simplesmente do desempenho do Senhor Jesus, da performance dEle para que você seja abençoado. Você não é abençoado por causa da sua obediência, você é abençoado por causa da obediência dEle, e por causa da obediência dEle, a bênção de Deus vem na sua vida. Isso significa, eu não mereço, mas eu recebo. Um cristão sincero, ele vai perceber muitas vezes, puxa, eu não mereço ser respondido na minha oração. Eu não fiz nada por merecer, mas Deus me abençoa. E isso é graça de Deus. Isso é favor imerecido sobre a sua vida. E você pode ser abençoado sempre, porque a graça de Deus te alcançou em Jesus. Você compartilha dessa graça e usufrui dessa graça. E aí quem em sã consciência, sendo tão abençoado, vai viver de qualquer jeito. Paulo até é criticado, né, na carta aos Romanos. Paulo, você está pregando uma coisa para que a turma viva na libertinagem. Paulo diz, não, como é que eu vou viver na libertinagem se eu tenho uma nova vida? Como é que eu vou viver daquele jeito que vivia antes se eu tenho uma nova natureza? Não tem como. A minha natureza foi mudada, os meus valores, o meu coração foi mudado. Eu vivo uma nova vida. E eu posso dizer, debaixo da graça, que tudo que Ele pode, eu também posso. Você pode dizer assim, tudo que Ele pode, eu também posso? Veja esse texto de Filipenses 3:14. Diz assim, prossigo para o alvo, não é o 14. Eu troquei ali, desculpa, eu passei errado. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo Jesus. Não há impossíveis na sua vida. Não há coisa que não dê para solucionar na sua vida. Aos olhos humanos, sim, mas aos olhos de Deus, não. Tudo é possível ao que crê. A graça de Deus é sobre a sua vida. Você vence vícios, você vence medo, você vence situações na empresa, você vence dificuldades na família, você vence doenças, você vence o que for que você quer vencer, porque a graça de Deus é com a sua vida e é o favor dEle sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Isso é evangelho, isso é a boa notícia em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que Ele pode, eu também posso. É muita coisa que eu falei. Eu compartilho, vai ficando melhor aqui agora. Eu compartilho da sua justiça. Veja esse texto de 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Presta atenção no que está sendo dito. Jesus viveu sobre a face da terra sem pecado. Mas o que Deus fez? Ele que era sem pecado, ele não conheceu o pecado, Deus o fez o quê?
Ele só pôde morrer na cruz por quê? Ele não tinha pecado. Não tinha como matar Jesus. Até o momento em que Deus fez o pecado cair sobre a vida de Jesus. E Jesus sempre chamou a Deus de Pai, de Abba. Sempre chamou ele de Abba. E na cruz Jesus fala o quê? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparastes, Deus meu? Houve um afastamento, pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. E o pecado fez separação na Trindade, em Jesus e o seu Pai. Por que Deus fez isso? Volta lá para mim, por favor. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tenho falado em algumas conversas. O ser humano é pecador por quê? Porque ele herdou isso ou porque ele pratica o pecado? Porque ele herdou isso. Todo ser humano, a Bíblia é muito clara, é pecador. E destituído está da glória de Deus. Mas quando vem o Evangelho, vem as boas notícias de Cristo Jesus, o pecado ele é tirado. E Deus não condena mais por causa do pecado. Deus condena agora quem crê em Jesus e quem não crê em Jesus. Quem peca sofre as consequências do pecado, é claro, é lógico. Agora, o que Deus, todos vão prestar contas é se creem ou não creem em Jesus. A justiça de Deus é algo que você conquista ou é a sua herança? Você foi feito. Você não alcança pelo esforço próprio a justiça de Deus. Isso é para dar nó na cabeça. É herança, você foi feito. Ao crer em Jesus, você foi feito justiça de Deus, ao ponto de você dizer, eu sou hoje a justiça de Deus sobre a face da terra. É forte. Hoje você é justo diante de Deus por ter comunhão com o Senhor Jesus. Por compartilhar dessa comunhão com o Senhor Jesus, Ele lhe faz justiça de Deus. Você foi feito essa justiça. Isso quer dizer que tudo que o Senhor Jesus merece, tudo que Ele tem, é seu. Deus te estabeleceu justo. É como num quebra-cabeça, Ele te formatou e te colocou dentro desse quebra-cabeça. É justo, coube certinho. É bem ali. Você é declarado justo ao crer em Jesus. E você pode dizer tudo que Ele é, eu sou. Tudo que Ele é, eu sou. Isso é justiça de Deus na sua vida. É Deus fazendo a obra, Deus indo ao seu encontro e Deus se manifestando. Isso é evangelho, isso é boa notícia. Veja esse texto de 1 João 4,17. 1 João 4,17 diz assim: nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Onde que está a nossa confiança? Porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. A outra tradução ela diz assim: segundo Ele é, também somos nós neste mundo. A identidade de Jesus é a nossa identidade. Nós nos tornamos filhos e hoje a nossa herança ela está estabelecida pelo nosso Pai Celeste. Hoje o nosso passado não nos define mais. Quem nos define hoje é o nosso Pai. Como Ele é, nós somos. Jesus é como o Pai. E Jesus tinha muito claro, quando você vê João 17, assim como nós somos, também eles sejam. Um conosco e nós um com eles. É forte isso. Se compartilha da sua justiça. Isso é evangelho, é boa notícia. E você compartilha da sua herança. Veja esse texto de Romanos 8, versículo 17. Veja como é que Paulo, naquele célebre capítulo 8,
onde ele chega no ápice de toda a apresentação do Evangelho, ele diz: e se sois filhos, também sois herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Jesus, ele era filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida de Deus, a vida eterna na sua vida. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele perdeu esse título de filho unigênito. E ele se tornou o quê? O primogênito, o primeiro. E ele, o primeiro, define todos os que vêm atrás dele. O primeiro santifica todos que vêm atrás dele. É o primogênito, é o primeiro agora. Isso quer dizer que não é o primeiro de muitos. Diga, ó, eu aí, ó. Você se tornou filho, agora como filho, se somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que era somente do Senhor Jesus, agora é também seu. Ele compartilhou agora a sua herança, ao ponto de nos chamar de irmãos. Isso é evangelho, isso é boa notícia. Nós somos co-herdeiros com Cristo, recebemos dele o título de filhos de Deus, a adoção de filhos, somos filhos adotivos dele, recebemos dele a vida eterna, a natureza divina, recebemos dele a habitação do Espírito, com ele e os seus frutos, com a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo não habitava em Adão, a gente podia até discorrer mais sobre isso. Quando Adão ele foi gerado por Deus, Deus gerou seu corpo, Deus soprou nele, e o texto diz que ele se tornou uma alma vivente. E ele vivia num jardim na região do Éden, e esse jardim na região do Éden era no mundo. E você tem aí, bom, é longa a conversa aí. Mas Adão, quando ele não tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele era uma alma vivente. O sopro de Deus na vida dele fez ele uma alma vivente. Quando ele decide desobedecer a Deus, ele era envolto pela glória de Deus. O jardim do Éden era uma pura manifestação do reino de Deus. E ele vivia nesse ambiente da glória de Deus. Ele estava encoberto, todo o seu ser estava envolto com a glória de Deus. E quando ele decide seguir o seu próprio caminho, como muito ser humano faz, eu vou seguir minha própria cabeça, ele tem de sair desse jardim, porque ele saiu e ele perdeu a glória de Deus. O seu corpo, a sua alma ainda trouxeram todas aquelas marcas e a força da glória de Deus na vida dele, que ele viveu mais de 900 anos. Mas Deus disse, no dia em que ele pecasse, ele iria morrer. Por isso ele não pôde passar de 1000 anos, porque 1000 anos é como um dia diante de Deus. Ele teve que morrer com 900 e tantos anos, naquele dia que ele pecou diante de Deus. Agora, quando vem o Espírito Santo, Davi, ele tem uma experiência única no Velho Testamento. Os outros profetas, eles tinham experiências com o Espírito Santo, como uma visitação sobre eles, eles eram envoltos com a glória de Deus e falavam. Agora vem Jesus, ele é nascido do Espírito. A Bíblia diz assim, nós falamos um pouquinho sobre isso também, antes de Jesus nós éramos almas viventes, certo? Não é isso que está escrito em Coríntios? E depois em Jesus nós nos tornamos espíritos vivificantes. O seu espírito agora foi vivificado por Deus e o seu testemunho gera vida nos outros. A vida do próprio Deus se manifesta por intermédio da sua vida. Esse é o poder do seu testemunho. Quando você fala de Jesus, você é um espírito vivificante. Essa é a sua herança, manifestação da presença de Deus, e você testemunha isso para as outras pessoas, e você gera vida na vida delas. Pode dar uma glória a Deus ou não? Isso é evangelho.
Isso não é religião. Isso é boa notícia. A autoridade que tem essas palavras. Isso quer dizer que o ministério do Senhor Jesus no ensino, na libertação, nas curas e milagres, é o nosso ministério. Nós somos a extensão do ministério do Senhor Jesus. Quando você ora, é o Senhor Jesus que está orando com você pelas pessoas. Muitos que trabalham na área de libertação, o que acontece? Eles dizem que o espírito maligno não quer sair. Aí ele diz, quer você? Fica lá, olha que está comigo. Aí você fica, né? Aí ele baixa a bola, porque quem está com você é o Senhor Jesus. O Espírito Santo está sobre a sua vida. O ministério do Senhor Jesus, que Ele tem nos Evangelhos, é o seu ministério. Como o Espírito Santo agiu por intermédio da vida dele, Ele age por intermédio da sua vida. O ministério do Senhor Jesus nos constituiu, como diz, como reis e sacerdotes. Ele nos fez para governar sobre a terra. Quando a pastora Silvia fala sobre a visão de Deus que nós temos lá em Gênesis, que gerou o homem, a visão de Deus, nós falamos disso aqui nos Casais Fortes, a visão de Deus é que o ser humano domine a terra. Não que ele traga a destruição, mas que ele domine todas as coisas, trazendo preservação, trazendo o crescimento. E a Bíblia fala lá em Romanos 8 uma coisa muito estranha, quando ela diz que a natureza, ela anseia, ela deseja que os filhos maduros se manifestem, porque ela está até hoje debaixo de juízo, ela está até hoje precisando que um filho de Deus se manifeste e comece a orar e repreender as desgraças que acontecem na natureza, se posicione e comece a falar a palavra de Deus e não simplesmente aceite as coisas. A natureza, ela geme e ela pede que um filho de Deus maduro, como é dito ali no texto, se levante e se posicione a favor dela. Isso é muito mais do que só ser simpático à ecologia. Então, você pode dizer assim, como compartilhando da herança dele, tudo que ele tem, eu tenho. Porque é a sua herança. Você é cordeiro com ele. Você usufruiu de tantas coisas. E a quinta, já estou terminando. A quinta, nós compartilhamos do seu amor. Veja esse texto aqui. Muitos não entendem o amor. Hoje o amor está muito voltado só para a questão sexual ou só para a questão sentimental. E o amor é isso que está escrito aqui. Pois o amor de Cristo nos constrange, nos deixa inquietos, não nos deixa parados, ele nos movimenta. Porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. O 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é amor. Esse texto precisa ser lido. Uma das atribuições que eu tive quando eu estava estudando a Bíblia lá alguns anos atrás, era memorizar 50 versículos por mês. E esse era um dos versículos que mexeu muito comigo. Quando ele diz assim, o amor de Deus, de Cristo me constrange, que julgando que eu morri, se ele morreu por todos, logo eu também morri. Ele morreu por mim, eu também morri para a minha vida. E ele continua dizendo, se ele morreu por todos, é para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para ele. Isso é amar a Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo mais para minha família. Eu não vivo mais para o meu trabalho. Eu não vivo mais para um projeto que qualquer que seja. Eu vivo para Deus. E quando tenho a prioridade em ordem, quando eu entendo que o amor do Senhor Jesus na minha vida me leva a uma consagração integral, e a palavra-chave, quando se fala de amor, é consagrar-se a Ele. Quando você consagra a Ele, você entrega tudo.
você abre mão de tudo, de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, de tudo que eu tenho, eu me esvazio, eu me entrego totalmente, assim que Jesus fez quando morreu por você e por mim na cruz. Jesus não morreu na cruz para melhorar a vida de ninguém. Ele não morreu na cruz para ajeitar a tua vida, ajeitar a tua alma. Ele não morreu na cruz para que você seja abençoado. Ele morreu na cruz para que você também morresse com Ele. E para que morrendo com Ele, você experimentasse o amor dEle na sua íntegra, de viver não mais para si mesmo, mas viver para Ele. Aí sim, a sua vida para a família vai ter sentido. Aí sim, o seu emprego vai ter sentido. O seu projeto de trabalho que Deus colocou no seu coração vai ter sentido. Aí sim, aquele sonho mais profundo que você tem no coração vai fazer sentido. A consagração, o amor dele me leva a viver plenamente a vontade do Pai. A abrir mão da minha vontade. Diz, Senhor, a minha vontade é fazer a sua vontade. Era o que marcava Jesus. Quando Jesus veio, ele diz várias vezes, eu não vim para fazer a minha vontade. Ele dava testemunho em muitas situações, eu não vim falar das coisas da minha cabeça. Conforme eu ouço, eu falo. Conforme ele me diz, assim eu falo. Assim eu tomo uma decisão. Conforme eu vejo ele agindo, eu também estou agindo. Essa consagração, essa rendição, esse estar totalmente entregue a Ele, isso é amor. E poucos estão preparados para esse amor. A viver esse nível, a entender isso na sua vida. Porque custa a nossa vida, custa nossos sonhos, custa o meu projeto de carreira. Eu não quero mais a minha carreira a partir daí. Eu quero a carreira que Ele designou para mim. Eu não quero mais os meus hobbies, mas eu quero o hobby que Ele tem para mim. Eu não quero mais os meus pensamentos, mas eu quero os pensamentos dEle. Eu não quero mais os meus sentimentos, eu quero os sentimentos dEle. A minha mente gira numa coisa que girava a mente de Cristo Jesus, eu quero agradar a Ele. Isso é amar a Deus, de toda força, todo entendimento, de todo querer, de todo coração, é uma consagração plena a Ele. O Evangelho no Brasil se tornou muito um oba-oba, me dá um dinheiro aqui, que eu te dou uma benção aí, né? Faça isso aqui, e aí você é abençoado. E a gente está muito no pensamento religioso, que é de manipulação. Eu vou manipular Deus para que Deus dê o que eu quero. E Deus diz, nananina, não, comigo não é assim. Eu quero a tua vida. Em recompensa, eu vou te dar a minha vida. Precisa ser corajoso para entender o amor e dizer sim para esse amor e se render a esse amor. Isso quer dizer, tudo que Ele quer, eu quero. Você pode dizer isso assim? Tudo que Ele quer, eu quero. O amor de Deus vai me constranger ao quê? A uma consagração à vontade do meu Pai Celeste na minha vida. Eu não consigo mais viver de forma diferente. Eu preciso consagrar tudo a Ele. Eu preciso abrir mão de tudo para Ele. E o interessante é que Jesus ele diz assim, quem não abre mão, ele perde. Quem segura, vai perder a sua vida. Mas quem abre mão da sua vida, vai ganhar tudo. Então é muito mais inteligente, né? Abrir mão e receber o tudo de Deus sobre a nossa vida. Essas são as 5 coisas. A misericórdia, a graça, a justiça, a herança e o amor dele. E isso tudo é possível porque ele, no início desse versículo, lá em 1 Coríntios 1, volta lá para 1 Coríntios 1, 9, ele começa o texto dizendo assim, fiel é Deus. A fidelidade de Deus para com a obra de Cristo Jesus na cruz é algo impressionante. Deus é fiel ao que Jesus fez na cruz.
E Jesus conquistou todas essas 5 coisas que traz no Evangelho. Paulo fala do meu Evangelho. Esse é o Evangelho que você e eu nós pregamos. Essa é a boa notícia que nós trazemos para as pessoas, da parte de Deus. E isso se torna tudo possível porque Deus é fiel. A fidelidade dele para com a obra de Cristo é a nossa garantia de que tudo isso é verdade. Eu posso confiar plenamente na sua palavra. Deus é fiel e a sua palavra, tudo que ele diz é verdade em nossa vida. E nisso eu creio. Assim que eu creio, como está escrito, como compartilhei aqui com vocês. Como está escrito na palavra de Deus, assim eu creio, assim eu prego. E assim eu quero viver. E assim eu quero buscar e servir a Deus, como diz esse texto. Porque Deus ele é fiel. E em Cristo Jesus, para concluir, eu sou abundantemente abençoado, sou altamente favorecido e sou profundamente amado. E resumindo as cinco coisas, dizendo tudo que ele tem acesso, eu tenho acesso. Tudo que ele pode, eu também posso. Tudo que ele é, eu também sou. Tudo que ele tem, eu também tenho. Tudo que ele quer, eu também quero. Tudo isso porque Deus é fiel ao que o Senhor Jesus fez por nós. Isso quer dizer, nós temos um chamado à comunhão, a comungar dessas verdades, a usufruir dessas verdades, a viver dessas verdades, a compartilhar essas verdades com as outras pessoas. Isso é, como nós temos proclamado a missão da igreja, é ser como Jesus e servir como Ele, como está colocado ali na... É isso. E eu quero te convidar hoje a você mergulhar isso de todo o coração. E você que está aqui hoje diz, puxa, eu quero isso na minha vida, eu não entendi muito bem. Eu quero isso na minha vida, eu quero crer em Jesus, eu creio em Jesus. E eu quero receber Ele como Senhor na minha vida agora. Não só como meu Salvador, não só como aquele que morreu por mim na cruz, mas eu quero também que Ele venha sobre a minha vida como o poder da ressurreição, me dê uma nova vida. Eu quero uma nova vida. Hoje é a sua oportunidade de você recebê-lo como o Senhor da sua vida, de você confessar com seus lábios diante de outras pessoas, Jesus é o Senhor da minha vida, Ele tem o comando da minha vida, eu me rendo totalmente a Ele, eu me entrego totalmente a Ele. Hoje é a sua oportunidade. E nós vamos fazer isso por intermédio de uma oração. E depois eu gostaria muito de orar com você, você que vai fazer essa oração pela primeira vez, ou você que vai renovar essa sua oração como uma entrega. Hoje eu quero lhe desafiar a uma postura diante de Deus, a sair da condição de estar debaixo da ira de Deus e receber esse amor revelado em Jesus e se colocar debaixo do amor dele. Vamos nos colocar de pé, por gentileza?